Moçada, essa semana, vamos lá, séries e TVs. A gente teve foto das meninas superpoderosas. Pra quem não viu aí, tem uma foto do set. A gente teve um acordo da Netflix com a Sony de exclusividade. A princípio, a gente acha que a exclusividade é assim que os filmes saírem do cinema, irem direto para Netflix. Isso inclui o Spider-Verse, o Uncharted, Jumanji, por exemplo. E a gente também teve algumas séries terminando gravação, né? Que foi o caso do The Witcher, que terminou a segunda temporada. Essa foto aí para ilustrar esse fato. E as sitcoms, né? Voltando. Brooklyn Nine-Nine voltando para a última temporada. Infelizmente é a última, mas acredito que seja o ideal. A gente pode até falar sobre isso. E essa foto aí do lado são as fotos do Friends que o Marcos trouxe pra gente. Caçou lá. Até acredito que ele esteja envolvido na produção de Friends, hein? Que eu não vi essa foto em lugar nenhum. Pode ser que ele não esteja hoje aqui por causa disso. Mas, até porque ele é nosso friend, né? Então, pode ter essa relação. Agora eu vou voltar aqui para nossas lindas caras, para mostrar, para a gente poder falar isso e a moçada ver tudo da melhor forma. Já voltei vocês para a tela. Muitas coisas boas para uma semana só, gente. Essa semana foi um paraíso. Eu ia começar a falar da Menina Superpoderosa, até porque foi uma das primeiras coisas que saiu em relação a séries de TV, que rolou muita... Assim, você olha a imagem e você fica... Poxa, será que vai ser assim mesmo a série, né? São roupas bem simples, mas, assim, é muito parecido com o desenho. Então, pode ser uma cena de flashback, pode ser uma cena especial, ou pode ser aquilo mesmo e vai rolar alguns efeitos, né? A gente não sabe o que vai ser de verdade, mas, assim, a cara da Lindinha fez igualzinha no desenho, ficou perfeita. Assim, tu vê a expressão dela. Não sei se foi de propósito, mas se não foi, tá bem parecida. Mas em respeito à caracterização de personagem, a gente sabe que no Brasil nada passa em branco, né? E a galera já tá reclamando do professor Ottoni. Sim. De novo isso, gente? De novo não, ainda. Não supera isso. Chega, né? Até eu que tava crítico a isso já desisti, vamos acreditar, né? Cara, no Reddit tá ainda a galera teorizando ainda, teorizando não, né? Reclamando disso. Falando lá que mudaram a etnia, que mudaram o personagem. Caramba. Ainda nem viram a atuação do cara para poder dizer se vai ser ruim ou não, e já estão reclamando. Aqui, acho que a galera exagera, né? O Changeman mandou aqui pra gente uma mensagem para destacar. Vamos responder aqui e mostrar pro pessoal. Ele acha que seja uma situação igual ao app do Halloween do WandaVision, que tem acontecido com essa imagem aí que foi, entre aspas, divulgada, né? Pode ser um episódio específico, né? Mas, além disso, já saiu o personagem que vai fazer o Macaco Louco, o ator que vai fazer o Macaco Louco também, mas também saiu a atriz que ia fazer a Senhorita Bella, que vai fazer, no caso, mas a gente não trouxe a imagem aqui porque a gente tem respeito com a galera que assiste e a Senhorita Bella não é para aparecer a imagem dela, a gente não pode saber da cara dela, então eu não trouxe essa imagem aqui, compromisso com o consumidor aí, com o cara que é fã. É o maior mistério, da história, né, dos desenhos da época. Não, o maior mistério é como será a bela face dela. Sim. Não foi morrer sem saber. É a única coisa que eu não me importo nada de mudar a etnia, mas assim, eu queria muito que preservasse a não aparecer a face dela, porque eu acho que isso faz muita, muita, muita diferença, assim. Isso ia rolar briga. Mistério, né? Aquela coisa do mistério de, tipo, quem será? Mas também, por outro lado, se a gente for parar pra pensar, também não vai ser muito difícil você fazer uma cena com o prefeito batendo na altura do joelho dela, né? Que era o que justificava não aparecer o rosto dela, era o corte da cena, né? Sim, então,
Não sei aí como que eles vão fazer para... Vão manter o mistério? Não vão? Provavelmente não, mas fica Essa aí. questão da altura dele, né, dele ser baixinho e tal, daria para adaptar com um ângulo de câmera, mostrando ela sempre com uma distância bem grande dele, e aí você conseguiria ter mais ou menos aquele ângulo ali, não precisa necessariamente que ele fosse baixinho. Mas eu acho que realmente mostrar tira toda a mística do desenho. Talvez poderia ser no final da série, último episódio, aparecer. Ou dar a entender que seria aquela pessoa, mas não confirmar que era ela. Sim. Entendeu? Poderia ser uma outra pessoa parecida e tal. Porque é a graça, né? Era a graça do desenho, era ela não aparecer e o pessoal ficar teorizando, imaginando. E se o prefeito fosse o Peter Dinklage, né? Do Game of Thrones ou não? Funciona, hein? Funciona. Funcionaria. Mas se você parar pra pensar, o prefeito, ele era bem baixinho, mas as meninas superpoderosas também, porque são crianças. É verdade. Sim. Então, assim, como que o macaco louco também? Então, assim, como que faria pra sabe, equiparar isso? Isso tudo é engraçado mesmo, de pensar. Até porque... Se bem que a série é um live action, né? Mais próximo de uma realidade do que o desenho. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, né? De que, tipo, que é uma live action e que as alterações que forem necessárias vão ser feitas. sim. Não dá pra... Agora sou eu que vou fazer o mimimi. Eu não quero alteração, eu quero fanservice. E é o Marcos sendo representado. Falando... Aí eu falo, então continua assistindo só o desenho, entendeu? Se é pra não ter adaptação nenhuma, você continua só assistindo o desenho, que aí é garantido. Aí a gente pode aqui, ó, bater o martelo de que não vai ter problemas quanto a isso. Porque não tem muito pra onde correr nesse aspecto, né? Alterações vão se fazer necessárias, então... Eu tava vendo aqui o comentário da Isabela, que ela viu um comentário na internet genial também em relação a essas coisas, o pessoal reclamando. Ele botou, poxa, uma pena que eu vou ser obrigado a assistir, vão me amarrar na cadeira, que pena. É tipo, não precisa assistir, gente. Não gostou, não assiste, cara. Não precisa ficar hateando na internet. Não, um negócio que você que nem foi fã, às vezes. Muita gente quem comentou isso vai ser o cara que vai lá no Reddit falar besteira. Sempre. Entendeu? Porque, e vou além disso, o cara que comenta isso, ele era super fã das meninas superpoderosas e tá com recalque e medo de dar errado. De uma certa forma. Eu, como um fã, eu assisti muito Meninas Superpoderosas. Muito, muito. Eu tenho que confessar. Não tô esperando muito da série, mas eu não tenho esse pé, tipo assim, vai ser ruim porque não vai ter o prefeito gigante. Não, tipo, cara, a gente tem que dar uma chance, porque tem que dar uma chance, a gente não pode falar o que a gente não sabe. Uma coisa se fosse uma segunda temporada de uma temporada ruim, entende? Aí eu daria justificativa pra galera criticar. Mas a gente tem que ver primeiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim, até aproveitar para mandar um abraço aqui pro pessoal no chat, está participando bastante aqui, quase uma segunda live. O Raduco mandou um tier pra gente, valeu Raduco, e falou que queria um filme da Vaca e o Frango. O Marcos aqui fazendo Marcos Is, falando que queria Iris para prefeito e Camila de Lucas para fazer a série Tabela. E o Tarcísio também, abraço Tarcísio, perguntou se a série vai ser baseada no clássico ou no que teve depois com elas adolescentes. Então, a gente já viu, pelo que foi falado, que vai ser com elas adolescentes. Então, qualquer coisa, eles talvez até fazem um primeiro episódio de transição, igual aconteceu... Qual foi? Foi o filme da Dora Aventureira. Eles fazem uma conexão com o que acontece no desenho para poder justificar o filme de uma forma mais, digamos, realista, né? Mas andando aí em relação às outras séries, só para... Não tem muito o que falar assim, de Brooklyn Nine-Nine e Friends. Aliás, são séries que a gente ri bastante e tá doido para ver como vai ser mesmo esses encerramentos, né? Principalmente de Friends, que já parou para pensar que se vai ter a reunião de Friends, provavelmente não vai ter uma reunião de Friends. Vai ser a última vez que vocês vão ver os caras ali juntos. E do Brooklyn Nine-Nine vai ser a última temporada, então
São séries de rir que vão fazer talvez a gente chorar. E no The Witcher, né, a gente vai ter aí a segunda temporada, o final aí, e promete muito efeito cinematográfico. Parece que o investimento da Netflix foi enorme nessa segunda temporada, maior do que da primeira, porque a primeira temporada é sempre um teste, né? Por mais que passem por analistas, teste de imprensa, teste do público é o que vale mesmo, e foi uma série que gerou muito lucro. Então, eu queria saber de vocês, se vocês estão ansiosos aí para a volta dessas sitcoms e se vocês assistiram The Witcher. A gente falou um pouquinho na última live, mas não custa vocês falarem também agora. Eu tô muito mais ansiosa para Brooklyn Nine-Nine do que para Friends, né? Até porque Friends tem aquela coisa de que não vai ser bem um episódio, vai ser aquela coisa ali meio reunião da galera, tudo. Vai ser uma coisa assim mais diferente. E eu sou aquela pessoa que eu prefiro How I Met Your Mother, então eu não tenho aquela pessoa bem clubista, obrigado. Sabe? Bem clubista mesmo. Então eu não tenho assim, essa conexão toda assim, com Friends, apesar de eu respeitar, né, a história. É uma coisa que, né, que mexe ali um pouco com as pessoas. Mas eu estou muito ansiosa para Brooklyn Nine-Nine, porque eu amo Brooklyn Nine-Nine. Eu sou aquela pessoa que eu choro rindo com Brooklyn Nine-Nine e minha mãe fica me julgando horrores. Tipo, mas nem foi engraçado. Eu falei, mas pra mim foi? Você pode me dar licença? Permissão para rir nesta casa? Então, e The Witcher, eu falei, eu não vou assistir porque eu queria muito ler os livros primeiro. Aí o que aconteceu? Não li os livros, também não vi a série. Vai vir aí a segunda temporada. Eu vou ver se eu consigo correr atrás do prejuízo para ler os livros, para poder ver se dá tempo. Pelo menos os 2 primeiros livros ali. Para ver se dá tempo. Se não, eu vou assistir mesmo. Depois eu vou fazer a comparação. Então fiquem ligados também lá na Literastart, que vai ter sobre isso também. Sim. Vai, Gabriel. Não, como eu falei na semana passada, eu não... sitcom, pra mim, não é meu estilo de série favorito. Inclusive, eu vou até dar uma chance pra poder saber se realmente são boas, porque realmente eu nunca assisti. Mas eu sempre ouvi falar muito bem das duas séries, tanto Friends quanto o Brooklyn Nine-Nine. Mas, por exemplo, Friends pra mim não precisava ter essa reunião. Eu, assim, não pelo que eu penso, mas eu acho pelo que os fãs... Polêmicas! Porque, assim, ficou muito... quando... Tipo, eu acho muito saturado. Tiveram muitas temporadas. Então, as pessoas que já assistiram tiveram o suficiente. Eu não sei se vai ter a mesma graça da última temporada. Entendeu? Depois, acho que eles estão sem se reunir há um tempo, inclusive, né? E o Brooklyn Nine-Nine... eu não sei opinar. Eu até brincava, o Brooklyn Nine-Nine, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar foi quando teve, acho que a Netflix comprou, né, os direitos. Pra então, tipo, foi a primeira vez que eu ouvi falar da série, eu não conhecia, realmente. E The Witcher 3, né, tá aqui, ó, Geraldão do peito cabeludo, do pelo branco, menino bonito, tipo assim, eu não li os livros, joguei os jogos da série The Witcher, e pra mim é um dos sonhos realizados e uma das poucas adaptações de games que funcionaram, de uma certa forma. Entende? Sim. Tipo, igual o pessoal questiona muito Mortal Kombat, tem essa dúvida, o The Witcher foi essa exceção também, né, que eu acredito que Mortal Kombat vai ser. Mas enfim, isso é discussão pra outro dia. E eu tô muito na expectativa, porém eu também tô no mesmo caminho que a Iris. Eu já vi a série, já joguei os jogos, mas eu quero ler os livros também pra poder até entender mais um pouco da mitologia, né? Porque, pra quem não conhece, a primeira temporada fica muito embolada, assim. Por exemplo, se a Iris for assistir a primeira temporada agora e não leu o livro nem jogou o jogo, vai ficar meio assim, entendeu? Vai ser tipo assim, primeiro episódio vai pesquisar as referências na internet pra tentar entender, e seria bacana você ter uma parte da história na mente, que aí você já fica familiarizado, entendeu? Mas The Witcher 3 tá aqui, ó, Geraldão. Vou até tatuar no meu peito, assim, ó, o símbolo dele, a cara dele, Geraldão. Eu
com a questão do Friends, né? Foi uma série que marcou época, que marcou muita gente, teve muitas participações especiais importantes, e o fim da série deixou aquele gostinho de, poxa, e aí? O que aconteceu? Então a galera ficou esperando saber o que aconteceu depois, né? Então acho que essa reunião vai ser marcante sim, por causa, talvez, de esclarecer algumas questões que a galera vem perguntando. Tenho dúvidas sobre ter uma outra reunião ou não, porque assim como Sex and the City, quando acabou, também a galera cobrou e acabaram tendo 2 filmes e estavam negociando por um terceiro filme, mas talvez não vai rolar porque uma das atrizes não quer. Acredito que Friends, se fizer realmente sucesso esse episódio, talvez possa ter outros. Acredito nessa possibilidade, mas tudo depende de roteiro, depende de muita coisa, né? Da aceitação dos fãs e tudo mais, né? E sobre aí The Witch, cara, não tenho nem o que comentar, o que o Gabriel falou foi bem fiel às caracterizações, história, tudo. Foi... Como é que eu vou dizer? Superou minhas expectativas. Quando eu ouvi falar, eu falei, cara... vai dar ruim. Pode até ser que Deus ajude, mas tem tudo para dar M. Mas no final acabou dando certo, né? E aí a expectativa da segunda temporada, acredito que eles vão tentar transformar aí num novo Game of Thrones. Entendeu? Se tornar cada vez mais épico. Ser um grande... Pode ser a última temporada igual. Será? Pelo amor de Deus. Ai, não. Salva The Witcher, Senhor. Pelo amor de Deus. Eu acho que a questão da última temporada, eu acho que vai tendo as trocas, né, de roteirista, de equipe, de direção e tudo mais. E aí eles vão se perdendo e cada um tem um desafio de superar o outro, como a Marvel agora tem um desafio enorme de superar, né, nos filmes. Só mesmo, mano. A coisa vai ficando complicada. E às vezes é só tu fazer o simples, ou simplesmente ouvir os fãs. E aí tem essa mítica, né, de último episódio sempre decepcionar, isso já vem há muito tempo, mas acho que o grande episódio que decepcionou mais foi Lost, né? A galera que assistia Lost, caraca, um hype imenso. É o clássico, né? No final, era o que todo mundo falava desde o primeiro episódio. Então... Tem como dar spoiler? Não vai ser assim, não. Acho que eles vão conseguir... Né? Nem é spoiler, né? Com tantos anos, a gente nem pode considerar spoiler. É complicado mesmo, tanto que o pessoal... Eu lembro que assistia Lost depois do Zorra Total, eu acho, sei lá. Tinha esse lance que passava depois no sábado. Cara, imagina a pessoa que assistiu, se assistiu o último episódio nessa sequência aí. Assistiu o Zorra Total... De repente, numa época engraçada, vou pegar agora o Lost, tudo felizão, e aí vê aquele final, dorme em clima de luto, praticamente. Uma das maiores trolladas. Mas, rapidinho, Marco. Carlos, só pra falar aqui, Lost foi uma série que, pra mim, teve uma coisa marcante que depois não foi repetida, que ela foi a primeira série que ultrapassou barreiras, né? Ela conseguiu espalhar coisas pela internet, pelo que eu fiquei sabendo, até algumas coisinhas em jornais e revistas lá nos Estados Unidos. Então ela foi uma série que ultrapassou ali o limite da televisão. Né? Sim. E ninguém mais fez isso. Eu não sei o porquê. Que é muito interessante você conseguir enganjar os fãs em outras mídias também, né? A gente viu isso no Game of Thrones, né? Game of Thrones era tipo o pessoal ir pra bar pra assistir série... era sensacional, né? O pessoal marcar pra assistir. Mas, assim, e naquela época, né? Que era totalmente tipo, hoje a gente tem serviços de streaming, a gente pode. Naquela época, não, tu tinha que obrigatoriamente aguardar, né? O episódio passar, porque até hoje a gente aquela facilidade, vou assistir online, vou baixar o episódio, não sei o quê. Não tinha essa possibilidade. Essa possibilidade era pra poucos, né? A internet era discada, gente. Não dava pra essas coisas. Verdade. Mas essa conexão que eles fizeram, teve um episódio que tinha lá uma empresa, né? E eles criaram todo o site da empresa e no episódio mostravam o lance de um código e tinha nesse site o código, então a galera foi lá, pegou, anotou o código e foi pra assistir o episódio. Cara, loucura o que os caras fizeram e eu não vejo
ninguém tentar fazer mais isso, é uma coisa simples de se fazer, você ter um meio de ter uma interação, você deixar um gancho no final de um episódio e ter ali alguma coisa na internet ou algum lugar que mostre aquilo e que as pessoas, caraca, nossa, e aí cria-se um hype gigantesco pro episódio seguinte, né? A Marvel poderia muito bem aproveitar isso, seria bacana. Um movimento que, só pra gente terminar aí esse tópico de séries e TV, que eu deixei até pro final pra gente falar, que é esse acordo entre Sony e Netflix, né? Que vai fazer muito disso que a gente estava falando agora de Lost, porque os games da PlayStation vai começar a desenvolver um universo cinematográfico dos jogos, e você disponibilizar isso depois do cinema numa rede como a Netflix, a gente sabe que a popularidade vai ser enorme. Então, as possibilidades de desenvolvimento também serão grandes. Eita, peraí que a gente já tá voltando. Discord fechou. E tá saindo pra galera ali, que aqui eu tô vendo e a tela ficou escura. Aham. Caiu não, gente. Vocês devem estar ouvindo a gente ainda, provavelmente. Voltamos aqui. Deixa eu só voltar minha... Nem o Discord Só aguenta. Quem Voltamos. sabe faz ao vivo, entendeu? Faz parte do ao vivo. Exatamente. Por isso que a gente tanto que vocês compartilhem, ajudem a trazer mais gente para assistir os nossos vídeos, para que a gente possa ter uma estrutura melhor, ajudar o nosso amigo a pagar a conta de luz. Mentira, não faltou luz não, gente. Provavelmente ele deve ter ruído o cabo dele e alguma coisa. Deixa eu ver onde tá o Rogerinho. Não foi. Dessa vez não foi culpa dele. Pediu o Rogerinho aí. O problema foi falar de Lost, aí a gente se perdeu. As coisas acontecendo. Então, o universo cinematográfico, já fazendo o gancho para os filmes da Sony, vai ter o Spider-Verse 2, né? Que é a continuação da animação, da primeira animação. Já foi garantida. E tanto o Morbius quanto talvez uma continuação do Venom. Todas essas coisas devem voltar aí diretamente no Netflix para lotar o catálogo deles, que já é o mais popular aqui no Brasil, né? Então vai ser uma boa oportunidade de popularidade desses filmes. Até vou deixar a gente falar disso, mas deixa eu pular logo para a parte de filmes, que aí acho que isso se conecta um pouco mais. Vamos lá. Os filmes estão aqui. E aí eu vou tampar nós só um pouquinho. Mas enquanto isso, podem ir falando. O que vocês acham aí dessa transição dos filmes da Sony irem direto pro Netflix, né? Que tem filmes, por exemplo, os filmes do Jumanji, né? Tem o... qual é esse do Will Smith com... Esqueci o nome, cara. Esse último que saiu. Will Smith com... Com ele mesmo? Que eles são policiais, que é uma... Bad Boys. Bad Boys, né? Também outra franquia também grande de filme. O que vocês acham que vai impactar para a Sony nesse sentido? Em relação ao universo, a Sony só cada dia mais prova que não quer largar o osso, né? Uhum. Não quer... Acho que a Marvel vai ter que desembolsar um dinheiro ali e comprar a Sony também para poder... Se Deus quiser. Direito. Ela está expandindo justamente para prender os personagens. Sobre as outras franquias, cara, eu acho que é isso. Tá todo mundo correndo atrás aí de ter suas franquias estilo Marvel, tudo conectado, universo expandido, continuações e tudo mais. E a gente que é fã, que gosta de curtir, aprecia ali, só tem a ganhar. Acho que... E essa junção aí também entre ela e Netflix, enfim, as empresas se unindo, só vai mostrando que nem todo mundo vai querer entrar nessa guerra de stream, cara, porque se todo mundo for, fica inviável até eles monetizarem a coisa, a gente que é fã consumir tanto produto, pagar por tanta coisa, né, e conseguir ali acompanhar tudo. Então acho que o caminho é bem esse mesmo, as empresas se juntarem com quem já está consolidado no mercado. Sim. Entendeu? E produzir cada vez mais, é bom para o mundo. Principalmente para ele.
Fala. Posso ser sincero de novo? Gabriel, Pode. sincero? Tiro no pé que a Sony tá dando nela mesmo. Porque eu acho assim... se você olhar olhar de uma forma... a Disney com o lançamento do Disney Plus tá se dando muito bem. Tá se dando muito bem de uma forma geral. E eu acho que uma completaria, um completa o outro de uma certa forma com as franquias que a Sony tem. E a Sony, eu acho que ela dá o próprio tiro no pé porque ela ainda é atrelada à Marvel, de uma certa forma. E eu acho que... Eu não sei se nessa altura do campeonato é bacana ter esse tipo de independência e concorrência. Eu acho que a Sony ganharia mais se continuasse com essa união. Um acordo mais viável para eles. E fica claramente que eles estão visando mais dinheiro, gente. Porque essa é a realidade. Eles têm que render dinheiro do que eles têm na mão ainda e eles não vão largar esse osso, né? Porém, eu acho que eles deveriam ter repensado. Não que a Netflix também não seja uma boa opção, mas eu acho que pelo fato de você já ter, por exemplo, a junção, esse acordo do Homem-Aranha e tal, eles deveriam ter pensado 2 vezes antes de jogar isso pra mão da Netflix. Deveria ter feito uma parceria com eu acho mais viável com o Disney Plus. Eu não vejo uma coisa muito bacana. Você vê que eles só estão correndo atrás de meios para aproveitar o que eles têm, para ganhar o dinheiro, e não estão pensando tanto na fanbase que eles poderiam ter para coisas maiores daqui a uns 5, 10 anos, entende? Sim. É o que eu penso. Eu não vou assinar o Netflix ou deixar de assinar por causa disso. Essa que é a realidade. Para mim não faz muita diferença. Cara, mas eu particularmente acho que isso, assim, é igual time de futebol, entendeu? Os caras lá estão pensando em dinheiro. Sim. Quem tá pensando pelo lado de fã, de tentar... mas por esse lado seria melhor, por esse... É a gente, entendeu? Porque, assim, pra gente seria mais interessante, né? Ter uma certeza maior de que a gente não vai ter dor de cabeça com Homem-Aranha, por exemplo, né? Mas eles, assim, se eles tiverem que não fazer nada do Homem-Aranha, mas por outro lado tá lucrando mais, eles não estão 100% nem aí. E eu penso que talvez eles possam estar se associando à Netflix para dar uma valorizada no passe. Tipo assim, Disney, tu quer? Esse personagem aqui, é isso aqui que você quer? Só tu tem que me oferecer mais do que eles estão me oferecendo. Sim, com certeza. E aí, talvez pra Disney, talvez, nesse momento, ela pode falar, não faço questão. Já tenho um contrato garantido por tanto tempo, de que eu vou poder utilizar esse personagem dentro do meu planejamento. Eu vou usar esse personagem por esse tempo mesmo, depois ele vai voltar para a geladeira enquanto vem outras coisas, outros personagens, e tá show. Continuo com o meu serviço de streaming, continuo com a minha variedade, dominando o mundo, e é isso, entendeu? E aí a Disney vai falar, é a Netflix que se cuide, porque senão eu venho e compro a Netflix também. Ou a DC vai comprar a Sony. Presta atenção, a DC pode comprar a Sony, eu não duvido não, hein? Vai comprar a Sony pra estragar mais coisa? Então, gente. Olha só, mas a DC tem um problema, né? A DC foi comprada pela Warner há uns 15 ou 20 anos atrás, e agora a Warner foi comprada pela... Meu Deus, qual é o nome da empresa? AT&T? AT&T. Então, acho que as coisas já não andam muito bem há algum tempo. Porque um compra o outro. A coisa já não anda muito boa, não. Acho que eles não estão com esse gabarito para comprar nada atualmente, não, hein? Boto mais fé na Disney. Concordo. Bom,